Pode ser? Bom, então vamos voltar. E nós na reunião 15, né? Quando a gente trabalhou a aula 15, nós tínhamos trabalhado o transporte de energia e fomento. Lembrando, né? Que nós temos as nossas, só lembrando que as nossas equações de divergência, né, E rapidinho, a gente vai fazer recurso, recorrer a elas, né, para discutir uma situação nova que não tinha sido abordada por nós ainda completamente, né? De H. Então, nós tínhamos visto que, no caso da aerodinâmica não linear, a gente vai poder conduzir, né, as nossas equações de campos sempre a essa forma, em termos dos vetores, do deslocamento D e do vetor H. Lembrando, então, eu queria chamar a atenção para um fato aqui, que a gente, vamos dizer assim, até a aula 14 a gente tratou geral, na aula 15 a gente particularizou e agora a gente vai voltar a tratar geral. Eu vou explicar exatamente o que. O nosso vetor D, né? Então, nosso vetor DI, nós temos colocado a permissividade e a componente, vamos dizer assim, magnética da permissividade elétrica, né? Então, a gente tem o e depois o HI é I menos 1, né? J, mais Si. Tínhamos também chegado, tínhamos mostrado nessa relação que o epsilon é simétrico, então a matriz epsilon é simétrica, a matriz μ, ou a matriz μ menos 1 também é simétrica, e a relação de simetria que nós temos é que o zeta tem, ou se vai colocar assim, Si, tem uma relação de transposição, né? Relação de antissimetria, né? Mas Si é menos o zeta transposto, ou vice-versa, né? O zeta é menos si transposto. Chamando a atenção, quando a gente derivou, então sempre que a gente tratou esses tensores, né, epsilon, zeta, mi e si, a gente deixou em função de tudo isso aqui, a função dos campos de fundo. Então esse epsilon, né, os epsilon, zeta, mi e si, né, todo mundo aqui, né, é função, né, depende dos campos de fundo. E que esses campos de fundo, em princípio, não são constantes. Então, eles são funções, quer dizer, funções, né, assim, de T0, de Tx, inclusive, campo de fundo não é constante. Só queria chamar a atenção disso, que P0 de Tx. Então, em princípio, os nossos campos de fundo não são constantes. A gente trabalhou, sempre tirou as equações de Maxwell, trabalhou sempre com fundos não constantes. Agora, quando a gente na aula passada estudou o transporte de energia e momento, né? Quer dizer, o transporte de energia, vetor de ponte, transporte de momento e o vetor chamado, e o tensor de estresse, né? Nós abdicamos dessa condição e tratamos aqui na aula passada, na aula 15, nós apresentamos essas relações aqui, deixa eu colocar aqui para ficar bem claro, que agora a gente vai generalizar. A gente vai colocar o seguinte, a equação que dá o vetor de ponte, né, e que dá a intensidade de energia era essa, 1 meio de S mais 1 meio H, isso aqui, densidade de energia transportada. Depois aqui o vetor de ponte, mais a divergência de EH. A única variável na autonomia são os campos eletromagnéticos. Quer dizer, os campos é pequeno e meio pequeno. Quando a gente derivou essa equação aqui na outra vez, no encontro passado, a gente derivou a variação temporal da densidade de energia
e a divergência do vetor de Ponte. O nosso vetor S de Ponte aqui, e aqui a densidade de energia eletromagnética, transportada pela onda. Isso aqui é a energia da onda e o vetor de Ponte da onda eletromagnética. Agora, esse campo D e esse campo H, eles são função dos campos de fundo, como se for, tá lá. Certo? Só que, para derivar essa relação aqui, quando a gente derivou essa relação, nos passos intermediários, a gente abandonou as derivadas dos tensores epsilon, zeta e psi. Essa relação aqui foi derivada para fundo constante. Então, essa relação aqui vale para E0 e B0 constantes. Então, se E0 e B0 são constantes, então, claro que epsilon... Aquela do lado direito também. O quê? Aquela do lado direito também. Isso aqui não, isso aqui vale para qualquer caso. Isso aqui vale para fundo não constante, função de Tx. Então, o que a gente obtém aqui são permissividades e permeabilidades que não são constantes. É um material, quer dizer, o vácuo está se comportando como, às vezes, um metamaterial. Ele não tem uma permissividade constante. Então, aqui, tudo que a gente tinha feito para derivar essas equações aqui, tanto é que a gente deixava sempre nas equações de Maxwell, né, o fundo, aqui dentro, nós nunca tiramos o fundo da derivada temporal ou dos operadores de derivadas espaciais. Por quê? Nós estamos sempre trabalhando com a hipótese que o fundo é variável, então não preciso fazer a suposição. Ali está B0. É B0 de Tx. É 0 de Tx e B0 de Tx. Então, agora, na aula passada, quando a gente derivou essas equações de continuidade, essa equação de continuidade, a gente fez a seguinte suposição. Vamos supor, no primeiro momento, só para facilitar um pouco a vida e a gente ver como funciona, vamos supor que os campos de fundo sejam constantes. Então, eu tenho a onda se propagando e o campo de fundo completamente constante, não varia nem no tempo nem no espaço. Portanto, se os campos de fundo são constantes e estão presentes aqui nesses tensores, então, claro que esses tensores aqui são constantes, porque epsilon, zeta, mi e psi são função de quem? De E0 e de B0, e daí, claro, das constantes, C1, mas está tudo dependendo de E0 e B0. Então, nessa derivação aqui, os campos de fundo são constantes e, portanto, esses tensores aqui também constantes. E aí, então, que a gente pôde, né, se constante. Tanto que durante a nossa derivação, se a gente se recordar do que a gente fez da outra vez, a gente, quando tinha derivada temporal ou derivada espacial desses tensores aqui, a gente passava para fora da derivada. Ou seja, a dispersão, a única perda de energia que o sistema vai ter é essa energia, que se houver uma corrente externa. Se houver uma corrente externa que não tem nada a ver com o campo de fundo, né? Esse tempo aqui não é nulo e aí a gente vai ter dissipação de energia. O que eu vou colocar agora é o seguinte: vamos voltar para a situação em que esses tensores aqui, que dependem desses campos, agora não são constantes. É como se eu tivesse um material que está mudando as propriedades intrínsecas. Uma rede, por exemplo, uma rede que varia no tempo ou que não é uniforme. Então a gente se pergunta, se agora eu refizer o que a gente fez da outra vez, no encontro 15, adotando agora o caso geral de que esses tensores aqui não são constantes, então todas as manipulações que eu fiz, em que eu passava para fora da derivada as componentes desses tensores, elas são inválidas. Então o que eu vou fazer agora? Vou dar o resultado. A gente segue exatamente o procedimento da aula anterior, só que ao invés de eu jogar fora as derivadas desses tensores, elas vão contribuir. E aí essa relação agora vai mudar. Então, agora o que a gente vai apresentar é a nova equação de continuidade, equação de continuidade para continuidade entre, né, a densidade de energia e o vetor de Ponte
se os campos de fundo não são variáveis. Então, eu tenho uma pergunta aí. Sim. Aqui, já vou retomar a palavra distinção. Vamos botar aqui. Então, agora, essa é a situação. Tudo agora depende, não só a onda, né? Quer dizer, a onda que se propaga, a onda com o campo é pequeno, o T pequeno, claro, ela se propaga no tempo e no espaço, ela é uma função de T e de X. Agora, nós vamos supor que tudo que está dentro desses épsilons aqui, desses tensores aqui constitutivos, tudo que está nos tensores constitutivos não é mais constante. E aí aquela equação vai mudar. Ou seja, a onda que se propaga, ela vai trocar energia e momento, ou vai trocar energia e momento, né? Com o fundo. Então eu vou reescrever essa equação agora, a nova equação de continuidade, né? E aí a gente vai ver como é que o fundo não constante vai contribuir para essa equação de continuidade, alterando, né, o lado direito da equação. Eu vou retomar a equação, vou pegar agora a equação que fica, a forma final da equação 16. Pode falar. Então você fazendo na teoria, a única variável é o campo. Quer dizer, e o campo pode entrar, inclusive agora no meio, piscina. Sim, tudo ficaria campo, tudo, só tem campo, não tem matéria. Quer dizer, se eu tiver. Isso é devido à não linearidade. É devido à não linearidade, isso, exatamente. Daí eu faço uma pergunta para você. O que nesse contexto é mais importante? A carga elétrica ou o campo? Eu diria que o mais nesse, vamos pensar, eu diria que no nível mais fundamental é o campo. Porque quando a gente faz teoria de campo, o que a gente faz? A gente substitui a partícula pelo campo. A gente tem campos, né? Tudo para nós é campo. Campos que criam e aniquilam partículas. Então, a carga que a partícula tem fonte, né? Pois é, a partícula, ela é representada, quer dizer, a partícula tem carga, então ela é o portador da carga, mas ela pode ser descrita por um campo, como na eletrodinâmica, o campo do elétron. Então, a carga elétrica está associada à partícula elétrica, mas essa partícula elétrica está sendo descrita por um campo. Então, o que é fundamental é o campo. Mas aí, quando a gente fala assim, primeiro que você está fazendo, você tem uma partícula. Sim. Bom, tem campo. Mas esse campo é gerado por uma fonte da partícula. Sim, Está relado. Agora você diz, não, esse campo é não linear. Então essa fonte pode existir ou não, mas não é essa questão. Então eu estou com o campo como uma grandeza fundamental. Exato. Daí você espera vir aquilo que se discutir, que gosta, que é emergência. Isso. O que é emergência? A partícula, as fontes da partícula vivem no campo. Isso. Tudo bem no campo, vai. Então, esse pode ser o grande passo da teoria não linear. Né? Exatamente. Esse é o grande, vamos dizer, o grande bônus, né, da teoria não linear. Está tudo atrelado ao campo, né? Agora, aí eu te pergunto o seguinte: você está escrevendo uma equação de ponte, certo? Propagando energia e momento. Sim. E você está propagando energia e momento através de campos. Sim.
e mostrando uma coisa, quer dizer, a energia depende de campos, o momento depende de campos. Sim, sim. Daí vem uma pergunta. O vetor de point correspondente ao fóton, vamos dizer, sim, ele não precisa da... ele está mostrando que uma partícula com carga zero está carregando energia em momento. sei. Eu estou querendo dizer o seguinte, Uma partícula de carga o eletromagnetismo viu uma pergunta fundamental para a eletromagnetismo. Quem é prioritário? A carga ou a energia? Então você diz, não, olha, existe uma coisa que na época lá do Eros, daquela turma não viu, que é a energia eletromagnética. Sim. Não é corrente, certo. é energia eletromagnética. E essa energia eletromagnética, ela pode ser transportada por uma carga zero. Sim, claro. Então, a carga zero existe no eletromagnetismo. Claro, claro. Claro, se você pegar uma partícula de carga nula, mas que tenha momento magnético, não, uma partícula pode ser o nêutron. O nêutron é uma partícula fundamental, mas o nêutron, se a gente olhar o nêutron de um ponto de vista de um comprimento de uma distância que é um pouco maior que o seu comprimento de onda de Compton, né? Se eu estou olhando o nêutron mais de fora, assim, o nêutron é uma partícula, quer dizer, para efeitos eletromagnéticos. Nesse sentido, né, se eu considerar uma onda eletromagnética cujo comprimento de onda da onda eletromagnética é bem maior que o comprimento de onda de Compton do nêutron, eu vou pegar o comprimento de onda eletromagnética e vou comparar com o comprimento de onda de Compton do nêutron, por exemplo, do nêutron. O que é o comprimento de onda de Compton? Comprimento de Compton do nêutron, comprimento de onda de Compton do nêutron. É H cortado sobre a massa do nêutron, que é a massa do nêutron, vezes C. Então, se essa onda aqui tiver um comprimento de onda bem maior do que o comprimento de onda Compton do nêutron, ela vai olhar o nêutron como uma partícula elementar. Não vai ver a estrutura do nêutron. E o nêutron tem carga zero. Mas o nêutron tem momento de polo elétrico. E o nêutron tem momento de polo magnético. Então, tem uma onda, uma radiação elétrica, tem energia eletromagnética associada ao dipolo elétrico do nêutron e ao dipolo e a partícula é neutra. Então, uma partícula neutra, por exemplo, neutrinos massivos, não se considera neutrinos massivos de Majorana, eles têm carga nula. Mas se tiver uma pequena massa, essa massa contribui para o momento de dipolo magnético. Então, o neutrino, ele tem magnetismo, pequeno, mas tem. Ou seja, é uma partícula neutra que carrega energia eletromagnética através do seu momento de dipolo magnético. Mas aí está sempre ligado ao dipolo, uma coisa que tem uma carga de dipolo, mas tem carga. Sim. Tem uma estrutura dipolar, uma bipolar. Você está querendo dizer que não existe não existe carga nenhuma, só tem campo. É claro, aquele caso que a gente tem aqui, a gente não tem partícula, a gente tem o campo é zero, o campo é zero. Mas daí então, se o eletromagnetismo não tem carga zero, carga zero a partícula Sim. Daí você tem que dizer o seguinte, a carga zero, como a gente já sabe também, ela se transforma em carga mais e carga menos. Então, esse intercâmbio zero mais ou menos devia ser o fundamento do eletromagnetismo. Sim. Foi o que Dirac pensou. O que Dirac pensou justamente qual era o grande desafio do Dirac. Vamos pensar assim, 1928, ainda não havia sido descoberto o nêutron. O que Dirac tinha? Ele tinha um elétron, tinha um próton e tinha um fóton. São três partículas. Esse aqui com carga menos E, esse aqui com carga mais E, e esse carga aqui com carga zero vezes zero. Então ele tinha mais ou menos 1 e o zero vezes zero. Então, pensava, tem uma troca de carga, isso aí, por que a natureza, ou seja, por que eu estou observando partículas tão distintas
com cargas tão iguais, né, em módulos, cargas, ou cargas que são múltiplas de uma grandeza fundamental, mas com números inteiros, mais menos 1 e 0. Então isso é que motivou tirar a buscar algo mais fundamental do que o eletromagnetismo da época. Porque o eletromagnetismo da época não dava nenhum fundamento para a origem da carga elétrica. E Dirac quis compreender por que a carga é quantizada. E aí, com a equação dele, né, no trabalho de 31, não de 28, mas no trabalho de 31, ele chega à conclusão de que você pode ter cargas quantizadas desde que existisse, né, desde que exista o chamado dipolo, o monopólio magnético. Né? Então, o trabalho até se chama singularidades quantizadas da eletrodinâmica, do campo eletromagnético. Quantagem singular e desordem de eletromagnético field. Então, no trabalho de 31, ele está perseguindo sempre essa coisa. Por que carga mais 1, 0 e menos 1? Por que o 0 também está presente junto com o 1 e o menos 1? O fóton é o portador da interação eletromagnética, mas ele mesmo é neutro, diferentemente de Young-Mills, onde o portador também tem a carga de Young-Mills, né? Tem a carga não-newtoniana. Então, essa é uma questão que, assim, por que a natureza, achar no Dirac, né? Por que a natureza é feita dessas 3 cargas? Por que essas 3 cargas se organizam da mesma forma em partículas tão diferentes? Tem um professor aqui do Roberto, ele teve o Dirac era uma pessoa embustida. Sei. Você acha que a carga zero para ele, no fundo, ficou um pouco embustida? Sei. Porque o Feynman, ele fala que a alternativa é carga mais zero menos e fóton. E a carga zero, talvez o Dirac tivesse pensado, mas ficou assim um pouco embustida. O que eu diria não embustida? Porque se tem carga mais zero e menos, você deveria ter 4 fótons intermediários. Então, eu acho que o fundamento do eletromagnetismo é que carga mais zero e menos transmitida por 4 fótons intermediários. Mas eu acho que esse professor do Roberto falava que o Dirac foi feliz como embustido de tirar uma equação. Aquela equação veio um pouco embustida. Mas acho que aí ele poderia ter poderia, talvez. Mas eu acho que ele estava muito interessado em compreender a origem da carga elétrica, a massa e a carga elétrica. Esse era o que você olhar, você vê que Dirac, né, segundo Landau, né, Landau lá em 1950 e pouco falou, Dirac não faz nada já desde as décadas da década de 30. Mas Dirac, porque Dirac se fixou no elétron. Né? Então a física caminhou para a direção da física nuclear, mas o Dirac ficou no elétron a vida inteira. A vida inteira do Dirac foi tentar entender a estabilidade do elétron, a carga do elétron, a massa do elétron. Do Landau. Eu estou fazendo uma digressão na aula. Para mim, uma das coisas mais difíceis de física é enfrentar a hierarquia. Sem dúvida. Eu não conheço bem a hierarquia da igreja. Sei. Talvez seja mais forte que a da minha. Eu acho que é mais forte. Mas a hierarquia. Aquele texto que a Miriam passou para a gente, do Buff, que já todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo deve se colocar por aí. O problema é que hoje em dia você, por exemplo, aprende sobre simetria, sobre gravidade, sobre string. Bom, só aí tem uma hierarquia, só aí tem uma hierarquia profunda que um aluno como a Miriam recebe. Você sai fora dessa hierarquia. Não, é difícil. As revistas nos digam, né? Quebrar a hegemonia, né? Quebrar um pouco assim, essa onda, né? O modelo padrão que as revistas todas adotam, é muito difícil, né, cara? É muito difícil. Eu não precisa quebrar o modelo padrão, não, é só sair um pouquinho da linha, né? Das ideias hegemônicas, não é nem das teorias, é da própria teoria. Se você quiser variar um pouquinho, vamos dizer, porrada chega. As porradas chegam. Porque tem muito referi inseguro também. Referi, às vezes, ele fica inseguro. Ele não consegue provar que está errado, mas ele fica inseguro. Então, a melhor forma para ele é atacar
né? Porque de uma certa maneira ele não quer deixar passar para a comunidade alguém que pode dizer, poxa, mas esse paper passou em tal revista, esse paper é estranho nisso, naquilo, e aí o cara fica, mas quem foi o referido que deixou passar? A revista vai saber. Então eu acho que as pessoas às vezes tem um fator psicológico aí, também não vou discutir isso agora, mas a gente sabe que tem um fator psicológico importante, até mesmo para a gente, às vezes artigos que são conflitantes, a gente para um tempão para pensar, e aí como vai responder ao autor, melhora isso, eu não estou de acordo com isso, não estou dizendo que está errado, mas você não conseguiu provar também a tua, vamos dizer, a tua hipótese, ou a tua premissa, sabe assim, a gente tem seguranças também, né? Porque o próprio referido não é vamos dizer assim, um baluarte da física que sabe tudo, né? E quantas vezes todo mundo que está ouvindo a gente aqui, e você mesmo, né? Todo mundo sabe quantas vezes referistas dão opiniões, assim, dão pareceres errados. Não é opinião, não, é parecer mesmo, parecer errado. Você tem que consertar o referido. Eu não sei se 70%. Pode ser, a gente sabe que é difícil. É difícil voltar disso. Agora, voltando então ao Jackson, o que, por exemplo, eu acho que sim, todo mundo lembra mais do Jackson da gente ter estudado muito mesmo. Sim. O campo eletromagnético, esse que está por aí, né? Sim. Está mostrando que ele está sendo transportado, sim, transportado pelo fóton, né? Sim. Esse campo eletromagnético, ele não é do fóton. Sei. Para mim, pelo menos, eu estou falando isso, porque para mim demorou muito tempo, eu não sei se eu lia e não pegava, mas demorou muito tempo para mim entender que esse campo eletromagnético aí é transportado pelo fóton. Exatamente. Mas não é do fóton. Certo? Mas aí também eu acho o seguinte, esse teu que você está aí, você não está precisando, ou esse outro do Jackson tem uma fonte, que é a carga elétrica. Na fonte, aí tem uma fonte. Então, ali está explícito. Na leitura dessa tua equação, não tem a carga elétrica. Eu posso apagar essa corrente. Eu posso apagar isso aqui. Completeza, né? Eu posso apagar isso aqui, mas isso aqui continua. Mas você então está transportando um campo eletromagnético aí, na minha opinião, do fóton. O campo certo. Então isso é um salto, eu diria, extraordinário. Você deu o fundo e deu o fóton. Você está transportando o campo eletromagnético no fóton. Mas eu acho que isso é um salto extraordinário das teorias não lineares. Certo? Não, sem dúvida. É como Yang-Mills, né? Campo que gera campo, né? Campo que gera campo, né? Yang-Mills, né? E na teoria não linear, apesar dela ser abeliana, sendo não linear, é campo que gera campo. Queria chamar a atenção, então, a novidade é essa. O epsilon, aqui, claro, a gente sabe que esse termo aqui, se eu quiser, eu posso escrever esse DDT aqui, eu posso escrever como sendo menos DDT do Xi e J, né? E aí, claro, DI J. Mas o que a gente está mostrando aqui é o seguinte: se o fundo não for constante, a gente mantém a mesma expressão da densidade de energia, mas os campos não constantes estão aqui dentro desse DI, né? Mantém a mesma expressão do vetor de ponte, mas a novidade é que as derivadas temporais, né, a variação temporal dos campos de fundo, que está totalmente aqui dentro, vai gerar esse lado direito da equação, ou seja, está mostrando que o fundo está trocando energia com a onda eletromagnética que se propaga. E claro, aqui só aparece derivada temporal. Por quê? Porque esse fundo, se ele depender do tempo, eu quebro a invariância sobre translações temporais. Então, pelo teorema de Nether, a energia do campo eletromagnético que se propaga não é mais conservada. Por quê? Porque eu tenho um lagrangiano, né, o nosso lagrangiano é escrito, né, para o campo eletromagnético EB, o campo eletromagnético da onda que se propaga, porém, como a gente viu na expressão do lagrangiano lá atrás, aparece o E0 e o D0. E esse E0 e o D0, sendo dependentes do tempo, eles quebram a invariância translacional do tempo. E aí a energia da onda que se propaga não é mais conservada. Então há uma troca de energia. Então, se a gente souber a expressão desse, a gente conhece a expressão do epsilon, do I, do zero, se em função do E0 e do D0 e das constantes C1, C2, C1, C2, C3. E aí a gente pode tirar, conhecendo o campo externo em função do tempo, eu tiro essas derivadas aqui. Então, isso é que está fazendo a violação da energia da onda. Antes, não. Se eu apagasse isso aqui, não
tem corrente externa e não tem fundo, e o fundo é constante, então isso aqui seria igual a zero. Ou seja, a troca de energia, quer dizer, o balanço de energia e vetor de point. Aqui não. Aqui nós temos coisas, aqui temos o fator de dissipação, que é a corrente externa, tipo efeito Joule. Agora aqui nós temos o efeito do fundo que é constante. Então, se a gente refizer a aula 15, supondo agora que os tensores constitutivos não são mais constantes, refazendo todos os passos, aonde eu ia, onde na aula passada eu jogava fora, eu tirava para fora da derivada o epsilon, o mi e o tal, o epsilon, mi, zeta e psi, eu agora não vou tirar, e aí essas derivadas temporais vão aparecer. Então essa é a expressão final. Então, se eu tiver fundos não constantes, essa relação muda desse modo. E da mesma forma, na aula passada, a gente trabalhou a densidade de momento. Pode falar. O meu comentário foi o seguinte: o eletromagnetismo é campo eletromagnético. Sim. Não é carga elétrica. Eu não me engano, tem que eletromagnetismo é carga elétrica. Então, para isso tem que ser um eletromagnetismo não linear. Certo. Tudo bem. Aí você fez para outro lado. Qualquer eletromagnetismo não linear. Daí vem esse conceito de emergência de tiro. O conceito de tiro, de emergência? Não é conceito dele. Ele usava, mas não falava de emergência. Ele não falava de emergência? Não, o que ele usava, na verdade, era o conceito de alguma coisa emergente, mas ele não usava, vamos dizer assim, a nomenclatura emergente, isso não. Então, as grandezas físicas, seja carga elétrica, seja massa, e aí começando com o EI, esse Sim. E o MI, acaba todo mundo dependente do campo elétrico. Exato. Entendeu? Assim como você, o teu Big Bang é campo eletromagnético, tá certo, não linear. E a partir daí as coisas vão se formando. Sim. Exato. Eu acho isso mais apropriado à teoria de campo do que esse Big Bang normal. Se você diz que campo é o teu princípio, então bota esse campo não linear e ele vai formar árvore, vai formar lagarto, todo mundo. Tem que ver também, né? Que aí não é só em vez constante, é complemento. Quanto esses campos vão formar estruturas estáveis. Aí também não é tão simples. O professor tem que saber, quais são as escalas para poder formar. Será que eu poderia ter um átomo puramente fotônico, Mas vamos dizer o seguinte: se você formou a carga elétrica, sim, a carga elétrica que você vai formar de átomo, de bora, ele desmonta. Você lá atrás disse, olha, ela está ligada com o campo. Certo. Daí depois se é a lei de Coulomb, tem mais outras histórias. Mas vamos dizer, você está dando ao campo, porque o campo, no fundo, é uma maneira, eu acho, mental, de você dar uma grandeza física para o espaço-tempo. Cada ponto do espaço-tempo tem uma grandeza lá, mentira. E isso é que forma o universo. Certo, não sei. Eu acho que esse é o ápice da teoria de campo, compreende? Essa mistura de teoria de campo com fontes, sei, eu acho que ela é confusa. Ela é rica em pontos, mas de repente na profundidade, você tem que ter, bom, cada ponto do espaço-tempo tem um campo, e aquele campo vai gerar as coisas. Estou colocando os termos novos aqui, semelhante ao caso anterior,
Então, como no caso anterior, nós temos agora troca de momento. Por quê? Se o E0 e o B0 dependem também da posição, então eu perco a invariância translacional, translações espaciais. O teorema de Newton então diz que o momento não vai ser conservado. Além da força de Lorentz, isso aqui é a densidade de força de Lorentz, né? Eu vou ter então agora, isso aqui, se não houver cargas e correntes externas, né? Se estiver no vazio, no vácuo, lembra esse termo aqui é zero. Tem o vácuo e campos eletromagnéticos de fundo. Não tem corrente nem carga. Então isso aqui é zero. Mas se tiver, isso aqui contribui. Agora, aqui está de novo o mesmo problema que apareceu no caso anterior, que é a quebra da invariância translacional. E aí então, a minha onda eletromagnética, o foco aquela onda que está se propagando nesse vácuo com esse fundo não constante, essa onda vai trocar momentos lineares através desses termos, certo? Então, eu acho que uma boa tarefa, né? Então é só refazer a aula passada, levando em conta essas questões, né? Vamos dizer assim, essa novidade de que eu agora tenho que levar em conta as derivadas dos tensores constitutivos. E eu vou deixar aqui, eu acho que só para assim, ilustrar como tarefa, eu vou botar aqui, ó, eu tinha separado aqui, eu separei aqui as eletrodinâmicas, vamos dizer, tem várias eletrodinâmicas não lineares, hoje a gente pensa em botar aqui. Então isso aqui está claro. Tchau, focalizou bem esse quadro, né, Tchau? Sim. Então, a densidade de momento continua a mesma, o tensor de tensões continua o mesmo, não muda, mas o que muda é a troca, né? Então, isso aqui agora é por conta do fundo não constante, do E0 e do B0, que dependem, por exemplo, também da posição. Agora, eu vou deixar alguns exemplos aqui, porque eu acho que a tarefa que eu sugiro, né, é uma tarefa assim, não é uma tarefa de criatividade, é uma tarefa assim, praticamente de repetitividade, é uma tarefa meio aeróbica, que é, eu vou deixar alguns lagrangianos não lineares e pedir, como tarefa, que, se, por exemplo, chegue a expressão, né, dos tensores, né, os tensores constitutivos, em função do campo de fundo. Só para a gente começar, a eletrodinâmica, mas, assim, a primeira eletrodinâmica não linear estabelecida foi Bohr-Nigel. Então, deixa eu escrever aqui o lagrangiano de Bohr-Nigel, para ver como pode ser, eu vou ilustrar melhor o que eu estou pedindo na tarefa, deixando como tarefa, né? E fica um exercíciozinho, assim, um treinamento, né? Vou pegar aqui a forma que eu coloco, eu geralmente uso essa forma aqui para o lagrangiano de Bohr-Nigel, né? Então, aqui eu tenho 1 sobre 0. Aqui eu tenho um campo, eu vou explicar já, nós já falamos sobre isso, mas eu tenho um campo magnético crítico ao quadrado, que é uma constante, né? E isso aqui está multiplicando esse termo raiz quadrada de 1 menos a raiz quadrada de 1 menos 2F sobre esse D crítico ao quadrado e mais menos G2 sobre D crítico a quarta potência. Onde, lembrando, é no campo magnético D crítico. O campo magnético D crítico é a massa do elétron quadrado, a velocidade da luz. Oi? Oi? Isso aí está. Não, Bohr-Nigel, a primeira vez que eu estou colocando. Isso aqui não tinha colocado para vocês. Então, esse é o lagrangiano de Bohr-Nigel. Então, aqui nós temos o invariante F, que é 1 meio G2 sobre C2 menos T2, e aqui ele é sobre C escalar B, ao quadrado. Então, o lagrangiano tem a dimensão correta, B2 sobre M0 tem a dimensão de energia, a densidade de energia, esse campo magnético crítico aqui é o que chama campo de Schrödinger, que é o campo constante, né? Mas não é o campo de fundo, é um campo crítico. Agora, aqui, se a gente expandir, se a gente supuser
tenho campos razoavelmente fracos em relação a BC, se eu supuser que eu tenho campos, né? Se eu supuser que eu tenho campo elétrico móvel, né? Campo elétrico bem menor do que o campo crítico, do que o campo elétrico crítico, e campo magnéticos, né? Também menores, né? Do que o campo magnético crítico, móvel, claro. Então eu posso abrir essa expansão aqui. Então essa expansão da raiz vai ficar 1 menos. Aí quando eu expandir essa raiz vai ficar 1 menos, né? Aí aqui eu tenho 2 vezes f sobre bc ao quadrado. E aqui eu teria menos 1 meio, né? Que é 1 menos, parece 2, 1 menos 1 meio, a expansão da raiz. 1 menos x é 1 menos 1 meio de x. Então, 1 menos 1 meio de 2f sobre bc ao quadrado, menos 1 meio. Vou perguntar essa equação. 1, né? Menos 1 meio, esse 2f aqui, menos g2 sobre bc ao quadrado. E aí vou expandindo. Estou fazendo a expansão da raiz de série de potências aqui. Então, esse termo aqui, ó, esse 1 vai cancelar com esse 1, né? E aí aqui, esse sinal menos vai dar, com esse sinal menos vai dar mais, esse 2 vai cancelar, o BC ao quadrado vai cancelar. Então, o primeiro termo que eu vou obter, esse termo aqui, vai me dar justamente o Lagrangiano de Maxwell, vai me dar f sobre m0. Então, o próprio Lagrangiano de Maxwell, ele sai como o primeiro termo da expansão do Bohr-Hainfeld, quando os campos considerados são muito menores do que o campo crítico. Ou seja, esses termos aqui, né, se tornam pequenos, porque isso aqui são campos elétricos e campos magnéticos, né, é a onda considerada, e isso então é o campo crítico. Se eu considerar campos, então, esse valor crítico aqui, ele está na faixa de 10 a 9 Tesla. Então, se eu considerar campos magnéticos, campos de laboratório, eles são muito menores. Então, eu vou cair máximo. Então, Maxwell é o limite, né, de Bohr-Hainfeld para campos muito fracos. Bom, esse é o Lagrangiano de Bohr-Hainfeld. Eu estou apagando aqui, estou só motivando a forma dele, né, dizendo que Maxwell sai daqui. Mas, claro, se eu considerar essa expansão, se eu considerar campos elétricos e magnéticos muito intensos, aí, essa aproximação, ela não é tão boa. Essa aproximação da raiz, né, eu expando a raiz em potências, né, do que está dentro da raiz, só quando eu tenho esse termo aqui pequeno. Bom, esse é o Lagrangiano de Bohr-Hainfeld. Deixa eu pegar agora aqui a forma que eu uso também para o Lagrangiano de Euler-Heisenberg. Lagrangiano de Euler-Heisenberg. Como que ele chama dele para escrever essa coisa? Isso aí foi baseado ele fez um análogo eletromagnético da relatividade geral. Ele considerou uma métrica formada por campo eletromagnético. E aí, da mesma forma que você escreve a ação da relatividade geral em termos do campo da métrica do espaço-tempo, ele fez uma associação, ele criou uma geometria para o campo eletromagnético que sai essa ação. Eu já dei a referência para vocês, eu tinha dado uma aula, umas 3 ou 4 aulas atrás, a referência do Bohr. Tá? Depois o Euler-Heisenberg. O Euler-Heisenberg vai ser. Imediato? Não é imediato, não, né? Tem uma discussão. Tem que acompanhar o raciocínio dele, é imediato. O Euler-Heisenberg, deixa eu botei aqui embaixo. É 1 sobre M0. Então, começa com F, que é o Maxwell. Aí aqui vai aparecer mais 8 sobre 45. Aí vamos ter aqui F ao quadrado sobre D crítico ao quadrado. Mais 14 sobre 45 G ao quadrado sobre D crítico ao quadrado. Depois a gente vai ter mais 2 elevado a 8 vezes π sobre 315. Aí vamos ter aqui R3 sobre E crítico. Esse F aqui, essa aqui tem dimensão de
3, isso aqui vai dar um campo magnético a sexta potência, então sexta potência, então isso aqui vai ser a quarta potência. Mais 2 elevado a 5 vezes 3 aqui sobre 315 também. FG2 sobre o campo magnético crítico a quarta potência, e isso aí vai continuando. Mas vamos parar aqui, né? Em geral a gente para aqui. A gente pode parar até, porque isso aqui já vai conter campos magnéticos. Isso aqui é E2 sobre C2, então V2 ao quadrado. Isso aqui é E sobre C escalar D ao quadrado. Então aqui eu já tenho, então, observando o seguinte, isso aqui tem campo, isso aqui é E2 sobre C2 menos V2. Então F sobre M0 tem dimensão de densidade de energia. F2, né? Então isso aqui é um campo magnético, seria um campo magnético a quarta potência. Dimensão de campo magnético a quarta potência. Isso aqui tem dimensão de campo magnético ao quadrado. Então sobra um campo magnético ao quadrado. Tudo tem que ter dimensão de campo magnético ao quadrado. Tudo. Campo magnético ao quadrado. Esse aqui é campo magnético ao quadrado. Esse aqui seria o campo magnético a sexta, que é 2 sobre 5 menos V2 a terceira potência. Campo magnético a sexta. Isso aqui é um campo magnético a quarta. Então a dimensão é essa. Então todos esses termos aqui tem dimensão de Joule, não, desculpa, 1 sobre M0 colocado aqui, garante que tudo isso aqui, campo magnético ao quadrado, campo magnético de dimensão. Vamos dizer assim, Tesla ao quadrado, Tesla a quarta potência, Tesla a quarta potência, Tesla a sexta potência, e aí essas dimensões estão totalmente corretas. Aí parênteses, tudo é campo magnético ao quadrado. Olha, é um pouquinho mais terra, entender. É mais fácil. Porque ele, bom, quero ter campo magnético a quarta e dividir por uma constante, que é um desse, e mantive a dimensão. Exato. Certo? Então, daí vem a pergunta, esses coeficientes que aparecem aí? Ele calculou. Quer dizer, no trabalho de Euler-Heisenberg, o que eles fazem? Eles fazem, no fundo, eles calculam uma ação efetiva fotônica. Aí, quer dizer, ele segue, vamos dizer assim, aquela ideia do Otto Hauper, de 1963, aquele famoso artigo Hauper que diz que nós devemos agora olhar a teoria de Dirac, a teoria dos positons de Dirac, a teoria dos positons de Dirac, a teoria do mar de elétrons de energia negativa, ela vai ter uma influência direta nas equações de Maxwell. Por quê? Porque Dirac trouxe isso em 1933, Otto Hauper, né? Viu, né? 1930, Otto Hauper foi aquele que primeiro chamou a atenção. É um Physical Review de 1933. Ele chama a atenção para o fato de que, agora considerando a teoria de é importante a gente olhar a data para a gente entender como é que a época vai se conformando, né? 1931, 1929, Dirac lança a ideia do vácuo quântico. Então Dirac diz que o vácuo agora é simplesmente, ele vai interpretar, né, aquele mar de elétrons de energia negativa como sendo o estado do vácuo, né? E aí a falta, um buraco nesse mar infinito de elétrons de energia negativa se comporta como uma partícula. Então essa é a ideia do Dirac. O Hole, né? De Hole Theory, né? Que eu acho que até o Otto Hauper fala isso, a teoria dos buracos, né? Porque tem o mar de Dirac, um mar infinito totalmente preenchido de elétrons de energia negativa. Se um elétron sai desses infinitos elétrons, eu vou apresentar esse vácuo como um buraco. Isso vai se comportar como uma partícula, que é a antipartícula. Então a ideia de Dirac, né, esse vácuo quântico, é dizer que o vácuo quântico ele é um estado agregado de elétrons e pósitrons virtuais. E aí Otto Hauper, aí em 1929. Em 1931, na verdade, né, Dirac faz um paper que ele mostra, então, a conjugação de carga e mostra, finalmente, aqui ele não tinha ainda demonstrado que existe a antipartícula. Aqui ele chega ao conceito de antimatéria, ele chega ao conceito de pósitron. Esse
respeito de 31, que é o que dá ele o Nobel. Ele prevê aqui o monopólio magnético, prevê o pósitron, a antimatéria, né? Prevê, justifica a quantização da carga elétrica. Aí, em 1932, o pósitron aparece. Então, aqui é a previsão do pósitron. Aqui é o aparecimento do pósitron. E aí, em 1933, Dirac, quando vai receber o prêmio Nobel, ele reescreve a teoria do vácuo quântico, dizendo que agora o que eu tenho, o vácuo da QED, é um vácuo formado por elétrons e pósitrons. Aqui, o vácuo quântico dele eram elétrons e prótons, que é o que ele tinha. Em 1931, ele prevê o pósitron, e ele reformula a ideia do vácuo quântico como sendo esse estado, né, em que eu tenho partículas, elétrons e pósitrons virtuais. E aí, o que o Otto Hauser diz? Já que o vácuo agora tem uma estrutura de cargas positivas e negativas, então o vácuo pode ser polarizado. Então, o que o Hauser diz é que nós devemos olhar agora que o vácuo de Maxwell não é o vácuo de Dirac. Então, agora que existe o vácuo quântico, eu tenho que repensar as equações de Maxwell. E aí ele fala, o que eu vou ter, então, nesse vácuo quântico, se eu jogar um campo eletromagnético nesse vácuo quântico, o campo eletromagnético, o campo elétrico vai interagir com essas cargas, o campo magnético também. E isso vai gerar uma dinâmica, né, no vácuo a partir das cargas virtuais. Então, o que o Otto Hauser sugere é que nós devemos ver qual é o efeito desses elétrons e pósitrons virtuais no vácuo, nas equações de Maxwell. E aí o que Euler Heisenberg, esse estudante, Euler fazem, né, é justamente ver como fica, né, então, o que eu teria seria fótons, elétrons e pósitrons. Como o campo eletromagnético atuando no vácuo, ele vai polarizar o vácuo. E aí, como é que eu vou somar todos os efeitos desses elétrons e pósitrons, os efeitos quânticos de todos os elétrons e pósitrons do vácuo, para escrever um novo conjunto de equações de Maxwell do vácuo? Por quê? As equações de Maxwell do vácuo, elas me dizem a divergência de E no vácuo igual a zero. Mas agora, o vácuo já não é mais o vácuo vazio, ele tem elétrons e pósitrons. Então, a divergência do campo elétrico, né, se eu colocar um zero de campo eletromagnético no vácuo, o campo eletromagnético não vai ser mais o campo elétrico, não vai ser mais o campo elétrico, vai ser o campo D. Então, esse campo D aqui, essa é a equação de Maxwell agora, no vácuo, mas no vácuo quântico, onde eu tenho agora esses elétrons e pósitrons virtuais. Então, isso veio com o Otto Hauser. O que o Euler Heisenberg fizeram? De uma forma muito engenhosa, é um trabalho fantástico, né? Um trabalho de grande matemática. Eles conseguem somar os efeitos quânticos desses elétrons e pósitrons e jogar isso na equação de Maxwell. E aí eles chegam a esse lagrangiano. Isso aqui é o lagrangiano de Maxwell, que é puro Maxwell. E aí, qual é o efeito, né, do vácuo quântico? O efeito do vácuo quântico é isso aqui. Então, isso aqui é o efeito. Então, essa eletrodinâmica fotônica efetiva, quer dizer, a eletrodinâmica de Euler Heisenberg, é uma eletrodinâmica fotônica efetiva. Eu tenho só fótons interagindo, eu jogo todos os efeitos do elétron e do pósitron nesses termos aqui. Claro, isso aqui, se eu derivar as equações de Maxwell, como a gente já derivou, isso vai dar o epsilon, vai dar um zeta, vai dar o mi e vai dar o psi. Então, o efeito, né, dessas partículas virtuais está todo somado aqui. Esses coeficientes, então, eles aparecem, né, a partir, né, desse cálculo. Hoje a gente faz isso de uma forma muito mais simples. Hoje a gente tira o determinante fermiônico. Então, a gente tira, se a gente pegar esse, a gente já tem técnica para isso, né? Então, quando a gente calcula, né, na verdade, o lagrangiano de Dirac é isso aqui, separado, isso aqui. Então, eu tenho esse determinante fermiônico. O que significa calcular esse determinante fermiônico? Significa fazer uma integral de caminho, né, sobre o campo psi, que é o lagrangiano de Dirac quadrático em psi. Então, de uma certa maneira, eu ganho uma gaussiana em psi. E aí, efetuando esse determinante aqui, eu vou ganhar essa expressão. E hoje, então, a gente rederiva Euler Heisenberg de uma forma muito mais simples, usando todo esse conhecimento que a gente tem de regularização pela função certa, né, pela função
certa, e a gente tem métodos, né, efetivos de calcular determinantes de operadores. Mas na época deles, não, eles fizeram isso usando basicamente conceitos de mecânica quântica. Então é um trabalho fantástico. E o que eles estão colocando aqui, esses coeficientes são todos calculados, né? Nada disso aqui foi ajustado para dar nada, isso aqui sai automaticamente do cálculo, né? Porque se a gente fizer pelos métodos tradicionais, no nosso curso de ano de Mills, acho que foi no curso de ano de Mills 1, no curso de ano de Mills 1, a gente fez isso. A gente pegou, somou, calculou esse determinante termônico, né? Para mostrar como a gente obtém o Lagrangiano de Euler-Heisenberg a partir da integração sobre os verbos. O que significa integrar sobre os verbos? Integrar sobre os verbos significa que eu vou estar somando todos os gráficos de Feynman que tem apenas fórmulas nas linhas externas. Então eu vou somar o efeito, ou seja, eu estou integrando, né, na integral de caminho, no gerador, na integral de caminho que é o gerador, que gera, né, as funções de Green, eu vou estar integrando sobre o campo do elétron e pósitron. Então eu estou tendo no final do dia uma teoria em que o elétron e o pósitron, o campo do elétron e o pósitron, aparece apenas em loops, dos loops, né, internos, ou seja, são partículas virtuais. E o que eu sobra é uma teoria que só tem fórmulas reais. Então essa teoria de fórmulas reais, com esses coeficientes aqui, com esse campo magnético crítico aqui, ela está me dando uma teoria só de fórmulas auto-interagentes. E essa auto-interação é gerada porque agora eu tenho um novo conceito de VAR. Quer dizer, a minha equação, o VAR, é mais divergência de E igual a zero, é divergência de D igual a zero. E aí o efeito quântico, né, que está dentro do epsilon, né, dentro do... na verdade, vou puxar um motivo só para... É porque, vocês estão observando, o efeito quântico está aqui, porque esse campo magnético crítico tem um H cortado. Então, tem H cortado aqui no numerador. Quando eu colocar esse campo magnético crítico no denominador, o que vai subir para o numerador é um H cortado sobre massa per elétron quadrado C2. Então, o inverso desse campo crítico, né? A potência ao quadrado é 2A massa quarta. Isso aqui é o 1 sobre dc ao quadrado. Então, a gente, os efeitos quânticos estão aqui. Quando eu pegar isso aqui, a quarta potência, vai aparecer um H cortado a 8. Aqui vai aparecer H cortado a quadrada, aqui vai aparecer H cortado a quarta. Então, eu estou fazendo uma expansão de H cortado, que é a expansão em loop. Então, eu estou integrando sobre todos os loops terminônicos. Ou seja, olha a Heisenberg me dão conta desse fato. Eu tenho uma teoria puramente fotônica. Certo? Então, está aqui. Então, sugestão, eu vou deixar. Tarefa. Vamos parar. Vou pagar. Não. A minha questão é o seguinte. Você pegou o vácuo de Dirac e disse que lá no vácuo de Dirac, quando você já com o campo eletromagnético, ele vai polarizar o vácuo. Você vai polarizar o vácuo. Daí, eu queria dizer, a partir daí, o que você está querendo dizer que você tem uma teoria não linear por fora? Então, a partir daí, por que eu tenho uma teoria não linear por fora? Porque quando o campo eletromagnético penetra no vácuo, ele vai, esse processo aqui, é um processo virtual. A gente sabe que o vértice da QED, ele é, vou botar assim, o vértice da QED é fóton, elétron e o campo do elétron, vamos dizer assim. Então, esse aqui é o tal que eu tenho fóton, vamos dizer que eu tenho o elétron, né? Posso botar se fosse o pósitron e o elétron. Então, eu vou criar um par elétron-pósitron a partir do fóton. A gente sabe que esse processo, assim um fóton que cria um par elétron-pósitron, é um processo virtual. Ele não conserva a relação, ele quebra, né, a conservação de energia no momento. Eu não posso ter um fóton decaindo num par elétron-pósitron, como não posso ter um par elétron-pósitron formando um único fóton. Eu preciso ter dois fótons. Fóton, que aí é o Bright equilíbrio, né? É mais e menos. Ou então, o contrário, né? O processo de aniquilação me dá dois fótons. Então, quando esse fóton, né, o fóton virtual, atinge o vácuo, né, ele polariza o vácuo, ele tem um par elétron-pósitron. Mas, claro, esse par elétron-pósitron, ele se propaga por um tempo muito curto, na faixa de 10 a menos 18 segundos. O fóton é virtual ou real? Esse fóton é virtual. Então, o fóton, ele vai, quer dizer, na verdade, eu poderia ter um processo assim. Eu tenho espalhamento elétron-pósitron, por exemplo,
Aí troca esse fóton cria essa polarização. É como se fosse elétron, vamos dizer, como se eu fosse um elétron positivo, né? Ou poderia ser também o espalhamento lá, vai elétron, e elétron. Mas assim, esse fóton que se materializa nesse grupo aqui, esse fóton é virtual. Então, o que a gente está, o que o Euler Heisenberg, quer dizer, que na verdade o vácuo de Dirac diz, o vácuo quântico diz, é que você, um fóton, um campo eletromagnético razoavelmente possante atuando no fóton, no vácuo, ele vai criar um par de elétron positivo, porque o par de elétron positivo ele pede pelo menos uma energia de 1 eV, que a energia de repouso dos elétrons é 0,5 MeV, né, por C2. Então, o par elétron positivo é 1 MeV. Se eu pegar então fótons de raios gama, né, 1 MeV dá mais ou menos 10 a 21 Hz. Então, se a gente pega, né, fótons dessa faixa de frequência, você pode criar no vácuo um par elétron positivo. E aí o que você está fazendo? Você está polarizando o vácuo, você cria duas partículas, né, virtuais, né? Você dá uma polarização do vácuo. É como se você quebrasse o vácuo. Você quebra o vácuo agora mostrando que lá dentro tem elétrons e positivo. Então, a ideia do vácuo quântico, e aí isso vai dar não linearidade, por quê? Porque agora você tem essa onda elétrica, esse fóton se materializa em elétrons esse fóton se materializa em elétrons e positives, depois ele rematerializa em fóton, né? E aí você vai poder ter, por exemplo, também 4 fótons interagindo. Vamos imaginar o seguinte: você tem um processo que a gente conhece, o processo de Broglie, né? Seria algo desse tipo assim: fóton, indo fóton, né? Se eu agora estou dizendo que eu vou integrar sobre todos os vértices, o que vai me sobrar daqui é esse vértice direto, fóton. É como se eu reduzisse, né, esse loop aqui a um ponto, ou seja, os fótons passam a auto-interagir. Porque eu estou agora, eu estou fazendo, vamos dizer assim, uma aproximação não, estou somando sobre todos os efeitos, de tal maneira que eu estou considerando fótons, né, que tenham, vamos pensar assim, a energia do par elétron positivo é na faixa de 1 MeV, né? Então, se eu pegar fótons de muito baixas energias, esses fótons de baixas energias vão criar esses processos virtuais e significa que eles vão poder auto-interagir, porque esse processo aqui é como se ele acabasse contraindo desse ponto aqui. Então, a partir desse loop, eu gero a auto-interação dos elétrons. É isso que está acontecendo no vácuo. Porque agora você deu a chance, né, desses elétrons aqui se materializarem no par elétron positivo, aí o par elétron positivo se propaga e depois ele se Aquele bloquinho todo seria o vácuo, aquela bolinha. Isso aqui exatamente. Isso aqui é um loop de elétrons e prótons. Isso aqui é como se fosse o vácuo. Então, isso aqui no final, isso aqui é equivalente a isso aqui. Ou seja, você está considerando que vem um fóton, tem outro fóton. Esse fóton polariza o vácuo. O par elétron positivo. Esse fóton aqui também polariza o vácuo. E aí esses elétrons e fótons criados aqui, eles se propagam. E aí, de novo, né, eles vão se rematerializar em fótons. Então, o que eu estou vendo no fundo é fóton, indo fóton. Esse processo aqui é um processo que dura cerca de 10 a menos 18 segundos. Ou seja, né, 10 a menos 18 segundos, né, é uma frequência de 10 a 18 Hz. Então, já vou lá. E aí, se você está considerando agora radiação ultravioleta, que tem por 10 a 21 Hz, radiação de altíssima frequência, né? Então, essa radiação de altíssima frequência, ela vai ver esse tempo aqui, né? Ela tem essa frequência que é 10 a 18 Hz, e ela tem uma frequência de 10 a 21 Hz, então ela vai simplesmente pensar que esse processo aqui é um processo infinitesimal, ou seja, eu posso reduzir esse loop a esse ponto. E essa foi, aqueles fótons que chegam, sim, esses sites são fótons reais. Poderiam ser fótons reais. E essa foi a ideia do Alpert. A ideia que ele lançou, você não calculou. Sim. Ele deu a ideia. Isso aí estaria acontecendo, isso seria fótons auto-inteligentes. Exatamente. Bom, você tem fótons auto-inteligentes. Agora, daí vem o Euler Heisenberg e diz para ter fótons auto-inteligentes, eu vou ter que ter 2, 4. Isso, exatamente. E daí você diz, bom, eu postulo essa série, vamos dizer, e os coeficientes estariam determinados
Exato. Então, bom, daí... Olha, Heisenberg é Bornifia 34. Olha, Heisenberg 36. E depois, tem uma outra eletrodinâmica que eu vou citar aqui. A pergunta... Pode falar. Pode falar. Eu estou perguntando para você, o que é mais importante? Pegar o número 2, elevado à segunda, à quarta, à quinta, Sei. ou buscar os números primos? Sei, Então, qual é a aritmética mais, vamos dizer, fundamental? Pegar um número qualquer e ir elevando, fazendo uma tábua? Sim. Ou pegar os números primos? Sei. Então, quer dizer, a pergunta que eu, voltando então, é isso, o seguinte: você está querendo, tudo bem, uma teoria não linear e você está dizendo, olha, tem foto não linear nessa história. Certo? Isso, pode falar. Daí vem, ou você vai pegar o número 2, que é a equação de Maxwell, e vai levar ao quadrado, etc. Ou vai dizer, bom, agora eu vou buscar o número primo. Certo. O que é o número primo? Seria uma nova, novo paradigma, sei lá, uma nova percepção do eletromagnetismo, onde tivesse o foco auto-inteligente. Certo. A pergunta, então, de volta é o seguinte: é claro que todo mundo vai dizer, bom, o importante é o número primo, mas eu não sei qual é o número primo é ele. Mas daí vem, enquanto você não encontra o número primo, você está satisfeito com isso aí. Mas depois vem um ponto, isso aí não é uma coisa ingênua, Sei. em termos de física fundamental. O quê? Ingênuo Você está pegando o número 2, elevando ao quadrado aqui na seta, e você está com o número 2. O número 2 da seta é o número 2. Entendeu? Você está querendo fotos não lineares. Isso Tudo bem. Mas você manteve toda a perspectiva de Maxwell. Vamos dizer o seguinte, você tem que pensar que você está seguindo, você está dentro de uma teoria. Você está dentro de uma teoria chamada QED. Então você tem que seguir os cânones da QED. Você pode fazer uma outra teoria. Aí você vai trabalhar com as premissas daquela teoria. Mas se você está dentro da QED, o que você tem é esse. O que a QED me diz, sendo limitada, ou não, o que a QED me diz é o seguinte: o meu vértice fundamental, o meu processo fundamental é a interação direta entre o fóton e o partícula não partícula. O fóton, eu não violo a conservação da carga elétrica, eu posso ter o princípio da incerteza para a energia por momento, mas não para a carga elétrica. Então, eu conservo a carga elétrica, tem um vértice que tem elétron, pósitron e fóton. Muito bem. Claro que esse processo aqui viola a conservação de energia em momento, né? Porque não respeita a conservação relativística de energia em momento. Mas é um processo virtual que tem um tempo de duração, ele acontece numa janelinha de tempo de cerca de um femtosegundo, 10 a menos 18 segundos. Mas ele não viola a carga elétrica. Então, isso aqui é o ponto fundamental da QED. Eu tenho que construir toda a minha QED pensando que eu tenho esse processo, um fóton que se transforma num paraelétron pósitron ou vice-versa, um paraelétron pósitron que se materializa num fóton. Se materializa não, que se torna radiação num fóton. Eles se aniquilam e formam um fóton. Então, esse é o meu processo fundamental. A pergunta é, como a partir desse processo fundamental eu posso gerar fótons em alta interação? Ou seja, esse fóton aqui, ele emite um par de elétron pósitron virtual, aí esse elétron pósitron virtual se propaga, aparece um outro fóton. Então, eu estou criando agora um termo quadrático de fóton-fóton. Depois eu posso ter um fóton aqui, ele cria um par elétron pósitron. Aí vem um outro fóton aqui, que troca esse par elétron pósitron, quer dizer, cria um par elétron pósitron aqui, cria um par elétron pósitron aqui. Aí esses caras aqui se propagam, aqui se materializam de novo no par elétron pósitron. Então agora eu estou sempre usando o vértice da QED para criar processos que vão aparecer 2 fótons, 4 fótons. Número ímpar de fótons não aparece por causa do teorema de Furby, conservação quer dizer, a interação eletromagnética preserva a paridade C, preserva a simetria, não quebra a simetria de conjugação de carga. Então, a eletrodinâmica, né?
C aplicado a QED, C a menos 1, ou seja, a eletrodinâmica é invariante sobre transformações de conjugação de carga. Então só vão aparecer processos com número par de fótons, né? Então eu vou estar pegando 2 fótons, 4 fótons, 6 fótons, 8 fótons. E aí, mas todos esses processos são formados a partir desse cânone ali da QED. Se você sai da QED, agora eu tenho uma outra teoria. Não é mais a QED. Então eu vou poder criar a autointeração de fóton de outra forma. Mas dentro da QED, eu estou trabalhando com essa teoria, então eu tenho que respeitar essa teoria. A pergunta, você respondeu, a pergunta do Estecal. Sim. Era, digamos, se ele diz, agora vai ter que ter uma eletrodinâmica não linear, e acabou? Sim. Daí a pergunta para ele, essa eletrodinâmica não linear tem que ser um macho, ao quadrado, cubo, ou tem que ser novos ingredientes? Pode ter novos ingredientes, pode ter novos ingredientes, não precisa ser Maxwell mais correções. Isso falando, você está, vamos dizer, fixado em Maxwell. Por exemplo, Bornífero. O que aconteceu com o revival de Bornífero? Bornífero reaparece em 1997, com aquele paper dos russos, né? Em que eles mostram que a partir da teoria de cordas, você gera uma Lagrangiana de Bornífero. Então, uma Lagrangiana eletromagnética de Bornífero. Então, se dizer, eu tenho uma teoria mais fundamental que justifica o aparecimento de Bornífero. Mas se a gente olhar bem, para limite de campos fracos, Bornífero recai em Maxwell. Maxwell mais alguma coisa. E Bornífero também recai em Euler-Heisenberg. Então, você tem uma relação entre Euler-Heisenberg e Bornífero. O que, né, agora, o que você está dizendo é que eu posso sair vamos dizer, dessa caixinha e para uma caixinha que não tem nada a ver com Maxwell. Eu posso propor uma outra teoria. A pergunta, assim, meio, senão você não está dentro de uma ingenuidade. Sei. Em termos de física fundamental. Sei. Você não descobriu nada novo. Você não diz ingenuidade. Você torturou isso aí, mas você não deu um adendo. Certo. Eu não digo que é ingenuidade, eu digo que seria conservadorismo. Você quer se manter o mais próximo possível de Maxwell. Eu quero ter Maxwell mais alguma coisa. Você está fazendo aquela transformação, vamos dizer assim, está fazendo um processo de inovação adiabaticamente. Eu tenho Maxwell, meu chão é Maxwell. Agora eu vou acrescentar, vamos dizer assim, extensões de Maxwell. Ou então eu posso ser mais radical e dizer, não, eu corto com Maxwell. É quase uma coisa kuhniana, né? Thomas Kuhn. Eu quebro o paradigma de Maxwell e vou criar um novo paradigma, que é uma outra teoria que vai me dar um outro tipo de autointeração de fora. Né? Aí, claro, quem é que vai resolver, né, a quebra do paradigma? Vai ser o experimento. Né? Aonde é que eu vou fazer experimentos com fótons autointeragentes, de refrigência do vácuo, de proísmo do vácuo, várias propriedades, e aí o experimento vai me dizer qual é a boa teoria. É aquela que se afasta lentamente de Maxwell, como é o caso de Euler-Heisenberg, ou é uma teoria que quebra completamente o paradigma maxwelliano e diz, eu tenho um outro tipo de eletromagnetismo, que me dá fótons autointeragentes. Perfeito. E aí depois que vai fazer a experiência. Hoje é um dia religioso. Sim, Então, é uma hora religiosa, né? De Cristo. Então, o mundo religioso, ele diz, olha, tem uma coisa fundamental. Certo. Você não sabe o que é, mas você pode ser um peregrino dessa coisa fundamental. Sim. No caso antes, você está buscando um eletromagnetismo fundamental. Sim. E você tem Maxwell. E esse alfa diz, olha, tem eletromagnetismo não linear. Certo. Isso. Daí vem o matemático chato e diz, olha, a tábua de multiplicação não é fundamental para os números. Certo. Fundamental para os números é números primos. Certo. Você fala isso. Daí vem justamente, se você está aqui fazendo uma coisa com tabela de multiplicação, Sim. entendeu? Sim. Ou você está dizendo, bom, hoje é um dia fundamental, que a gente tem que ver, olha, nem tudo que eu faço todo dia tem alguma coisa muito maior aí do que tudo que eu faço dentro do meu corpo. Entendeu?
que eu diria só para... Não, tá certo. Então, essas são, aqui a eletrodinâmica chamada logarítmica, onde esse beta aqui é um parâmetro, que tem unidade de campo magnético, e a gente também, fazendo a expansão para F muito menor que esse parâmetro beta, eu posso expandir esse logaritmo, e isso aqui vai me dar também, vamos dizer assim, vai me reproduzir o máximo. Né? E aqui, por exemplo, é a chamada eletrodinâmica Modimax, Modified Max, que é uma eletrodinâmica mais recente, não linear, acho que de 2022, é um trabalho do pessoal do Padova, da Universidade de Padova, de Firma Sorokin, o Flash, deixa eu ver se eu tenho referência. Tem, de 2020. A eletrodinâmica Modimax, ela é um BLD, Physical Review D, 102, ano 2020. E a página 17. Modular máximo. Mod, Modified Max. Mod é de Modified. Essa aqui é eletrodinâmica logarítmica. E essa aqui é chamada Mod Max, Modified Maxwell Theory. De novo também, esse parâmetro gama, né, é adimensional. Se o gama for zero, sendo hiperbólico de gama é zero. E aí, sendo hiperbólico de 0 é 1, então fica o ganho máximo direitinho, né? Certo? Aqui eu acho que é o contrário, eu acho que é menos. Porque se eu expandisse o logaritmo, então tá certo. Logaritmo de 1 mais x está sendo essa. Geometria estudando do logaritmo. A gente estava estudando bastante logaritmo. O que você diria para ali é 1? Aqui é 1 mais... O que a tua experiência se diria para a gente? Assim, eu sou um cara maxwelliano. Sim. Olha, eu usando a logarítmica, eu vi coisas que o Max não viu. Mas como? Birrefringência do vácuo. Birrefringência do vácuo. Tem fenômenos novos. Todas essas eletrodinâmicas não lineares, a única... Isso é importante. A única eletrodinâmica não linear que não dá vácuo birrefringente, que dá o vácuo igual ao de Marx, o vácuo não é birrefringente, é o Bohr-Ninfa. O Bohr-Ninfa não dá birrefringência do vácuo, mas as outras dão. Modimax dá, logarítmica. Por exemplo, se eu estivesse numa festa e fosse dançar com uma garota. Sei. O que você diria? Dance com a logarítmica, ou dance com a outra? O que se quer, olha, aquela garota lá é rica, sei. Você vai dançar com ela. Mas, para quem assim está olhando, por que escolher um ou outro? Porque depende das propriedades. A Modimax ela tem invariância conforme, isso é uma coisa interessante. A Euler Heisenberg ela vem da polarização, vem daquele, é o efeito do vácuo. A logarítmica, por exemplo, ela aparece quando a gente considera, por exemplo, também a polarização do vácuo. Se eu pegar a polarização do vácuo daqui e calcular esse gráfico aqui, exatamente, a gente tem a expressão dele, quem lembra, identidade de ordem, unidades μi, que é a polarização do vácuo, K2 é μi menos Kmi vezes uma função escalar, que é o diagrama de polarização do vácuo. Quando eu calculo esse diagrama de polarização do vácuo, eu vou ganhar uma expressão, faço a integral de loop, eu ganho uma expressão que tem logaritmos, né? Eu posso reconduzir essa eletrodinâmica como vindo diretamente desse cálculo aqui. Então, mas agora, aonde é que ela é interessante? Ela é mais interessante, o interesse dela que ela pode ter é por causa desse parâmetro beta, que é um parâmetro livre. Então, eu posso ajustar esse parâmetro beta ao que eu, por exemplo, quero calcular. Por exemplo, né, se eu for olhar, só para ter uma ideia, efeito ponto. A relação de dispersão do fóton que sai dali é uma relação de dispersão não trivial. E aí, se a gente olhar
quer dizer, a gente vai tirar as equações de campo, vai fazer a expansão em torno do campo magnético e tira as relações de dispersão. Eu vou olhar, por exemplo, o efeito côncavo, porque agora a energia do fóton, né, dessas eletrodinâmicas não lineares, a energia do fóton já não é mais módulo de P vezes C. Eu vou ter termos novos, quer dizer, muda essa relação de dispersão em função do campo magnético externo. Então eu posso estudar assim, experimentos, eu posso olhar experimentos mais precisos, né, do efeito côncavo em presença de um campo magnético externo e ver, por exemplo, qual eletrodinâmica dessas se aproxima mais com precisão dos dados experimentais. Então você tem vários tipos de eletrodinâmica e depende do tipo de sistema que você quer modelar. Então vamos dizer assim, eu sou um investidor. Sei. Então você está me apresentando Lagrangiano, está no linear. Daí eu sigo você. Daí o que um investidor está querendo? Ele quer decidir como é que eu posso investir numa fotônica. Verdade, tem investigação boa. Isso aqui. E qual seria, vamos dizer, para o investidor, um passo fundamental de uma engenharia fotônica? É você ter uma velocidade de grupo maior que C. Sim. Dessas quatro que se escreveu no quadro, quais que está em velocidade de grupo maior que C? Você pode ter, por exemplo, velocidades supraluminares aqui e aqui, né? Aqui, os parâmetros estão amarrados, né? Aqui também, esse campo magnético crítico, se você quiser deixar ele livre, você pode colocar um campo magnético, não precisa ser um campo magnético de Schwinger. Na eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, está tudo muito amarrado pela própria PD. Mas a eletrodinâmica de Born-Newton, você poderia colocar aqui um parâmetro também beta. Um parâmetro beta que depois, inclusive o John Ellis, né, tem um trabalho interessante, né? Aí pode ter velocidade de pontos? Pode ter velocidade de pontos. Que algumas delas podem. Dependendo do parâmetro beta, você pode ter velocidade de pontos. Então, qual é a tarefa que eu estou deixando para terminar a aula de hoje, que eu tenho que terminar agora? A tarefa é o seguinte: dentro dessas quatro eletrodinâmicas não lineares, são apenas 4 de 16, né? Pode-se calcular o quê? Os coeficientes C1, D1. Quer dizer, qual é a tarefa? É calcular os coeficientes C1, D1, C1, C2, perdão, C1, C2, D1, D2, D3. O que é C1? É a derivada do Lagrangiano em relação a F. E aí esse F aqui, a gente sabe, depende do campo elétrico externo do campo magnético externo. É a derivada do Lagrangiano em relação a G, é o C2. D1 é a derivada segunda em relação a F. D2, derivada segunda em relação a G. D3, derivada mista em relação a F e a G. Então, em cada uma dessas eletrodinâmicas, a gente pode tirar os coeficientes C1, C2, D1, D2. Vamos supor que só tenha campo magnético externo. Vamos dizer que o campo elétrico externo seja nulo, mas que eu tenho um campo magnético externo constante, independente do tempo homogêneo. Um campo magnético externo completamente constante. Quem é C1, quem é C2, e aí eu posso com isso, né, conhecendo C1, C2, D1, D2, D3, e conhecendo o campo magnético externo, eu posso calcular a permissividade elétrica, a permissividade no setor magnético, a permissividade elétrica, posso ter o π menos 1 e posso ter o psi. Então a gente pode construir todos os tensores constitutivos, né, conhecendo para cada um desses lagrangianos. E aí, dizendo, só tem o campo magnético externo. E aí, vamos tirar a expressão do C1, do C2, D1, D2, D3, e aí a gente pode até fazer distributiva, né? Dado o campo magnético externo, uma dada eletrodinâmica, né? Aí, quando eu dou a eletrodinâmica, eu estou automaticamente fixando os coeficientes. E aí, quando eu dou o campo magnético externo, eu estou amarrando mais esses coeficientes. E aí eu posso ver, por exemplo, qual é a densidade, né, como é que fica a troca de energia entre o fóton que se propaga e o campo de fundo, se ele não for constante. Então, assim, tem muitas coisas, mas eu acho que o primeiro exercício que alguém quer fazer aí, para manipular isso um pouco melhor, é construir os tensores constitutivos, né, quer dizer, ou seja, a moral do exercício é essa: construir os tensores constitutivos, o epsilon, o zeta, o epsilon, o zeta, o mi e o psi,
caso dessas eletrodinâmicas, a cada uma dessas eletrodinâmicas construir esses tensores na suposição de criar apenas um campo magnético externo constante. Só para ter uma primeira ideia, constante. Eu vou fazer então, é um exercício sem, vamos ver, nenhuma criatividade, mas é só para ter mais familiaridade de como chegar a essas grandezas a partir dos magnetismos. E aí na próxima aula vamos discutir uma outra coisa, que vai ser como ficam as equações de onda agora, em presença desses fundos variáveis. Que é uma coisa que pode ser a equação de onda, aí que a gente vai ver a velocidade subterrânea. Que a gente vai tirar a equação de onda, vai ver qual é a velocidade, vai ver qual é o índice de refração. Posso investir? Pô, eu acho assim, eu não sou um Elon Musk para dizer nada disso, né? Mas assim, invista e corra os riscos. Né? Se for bonífero, vamos dizer, bonífero é mais tranquilo, porque tem, vamos dizer, o apoio da teoria de corpos, né? Isso aí pode ter um certo valor no mercado, né? Você sabe como que é o mercado da física. Você tem que sempre, antes de dormir, pensar naquele matemático. Qual? Você diz, olha, eu estou com o número de 26. E daí ele diz, não, portanto são números primos. Não sei se 12, 13, são números primos, 2, 3, né? Então, quer dizer, os números primos, na verdade, são os postulados. Sim. Ou seja, quais são os postulados que você tem que aplicar a sua não linearidade. Sim, exato. A questão é essa, agora, eu acho que assim, a questão que a gente levanta aí, que você levantou, é uma questão que passa pela epistemologia. Né? Eu tenho que eleger uma teoria. E aí, vamos na teoria. Naquela teoria, eu tenho que trabalhar dentro dos cânones, né? Com os cânones daquela teoria. Então, aquele ED me dá uma coisa muito tranquila. Aquele ED me dá aquele vérticezinho, fóton, elétron, pósito. E aí, com aquele vérticezinho, eu tenho que construir. Exatamente. Se você tiver velocidade do grupo maior que C, sei, a partir de números primos, sei, e você não investiu, entendi. Porque é claro que essa é uma limitação profunda de Maxwell, né? Sim. O universo é muito grande para uma velocidade limite tão baixo. Né? Sei. É isso aí. Então, tchau, pode ligar.